Então, gente, como vocês podem perceber, a célula do tecido muscular, ela é uma célula que recebe dois nomes, tá? Eu posso chamar ela de fibra ou posso chamar ela de miócito. Algumas pessoas sempre têm essa dúvida, fibras musculares, fibras. O termo fibra, ele acaba se reportando para esse tecido devido à disposição que as células ficam. Elas são células alongadas e uma fica sobre as outras, uma fica em cima da outra, formando um tecido, inclusive, estratificado, porque tem várias camadas, mas é um tecido grande. As células são um pouco grandes e têm diversas características citoplasmáticas, tá? Então, nós chamamos essa célula ou de fibra ou de miócito. Depende muito da abordagem que você vai estudar esse assunto. Geralmente, em fisiologia humana em si, chama de fibra. Geralmente, em estudo de células, citologia, nós chamamos de miócito, tá? Então, o miócito é a célula do tecido muscular, tá? E o tecido muscular, assim como acontece com o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que o tecido epitelial, ele vem dos 3 folhetos germinativos. O ectoderma, o mesoderma e a endoderma. O tecido conjuntivo, ele veio da mesoderma. A mesma coisa vai estar acontecendo com o tecido muscular. Ele também vem da mesoderma. Isso acaba sendo uma característica interessante, tá? Então, o tecido muscular origina o músculo. Uma outra coisa que nós abordamos na aula passada, tá? Quando eu falei que tecido ósseo origina o osso. Tecido cartilaginoso origina a cartilagem. E o tecido muscular origina o músculo, que também é um tecido que tem substâncias extracelulares fundamentais. Só que quando a gente vai falar de tecido muscular, geralmente, Rafael até pode concordar com isso, geralmente a maior atenção são para 2 tecidos musculares. O muscular estriado cardíaco e o tecido muscular estriado esquelético. Literalmente são esses que recebem mais atenção ao que compete tecido muscular. O tecido muscular liso, como a gente vai ver daqui a pouco a tabela, ele também é um tecido presente no nosso corpo, vai estar aí fazendo parte dos órgãos. Eu não vou dizer que ele cobre os ossos, ele faz parte dos órgãos, tá? Então, as células musculares são altamente contráteis, é uma das características presentes nessa célula, esse alto potencial de contração. E isso acontece porque existe uma estrutura citoplasmática chamada de miofibrila. Essa miofibrila, galera, ela é um complexo proteico relacionado à contração muscular. Então, as proteínas, elas se dispõem de uma forma envelopada, que eu vou mostrar para vocês, formando fibras, e essas miofibrilas, elas acabam sendo unidades de contração muscular. Então, o que são miofibrilas? São unidades de contração muscular. A gente vai estar vendo aqui uma miofibrila, tá? E as miofibrilas são constituídas por diversas proteínas. Dentre elas, a famosíssima actina e miosina. Só que vocês vão perceber aqui que tem mais 2 proteínas, tá? De nomes um pouco complicados, que também participam do processo de contração muscular, assim também como o impulso nervoso e o cálcio. Então, existem alguns protagonistas que fazem com que ocorra o deslizamento entre a actina e a miosina para possibilitar o processo de contração muscular. Uma outra coisa que você pode perceber naquela imagem ali, ó, olhe para aquela imagem, é que as estruturas que você está acostumado a ler quando você vai ver célula, por exemplo, retículo endoplasmático liso, membrana plasmática, esses nomes acabam sendo um pouco diferentes ao que compete uma fibra muscular. Por exemplo, no lugar da membrana plasmática, eu tenho plasmalema, tá? No lugar de retículo endoplasmático, eu tenho retículo sarcoplasmático, que no caso é no lugar de retículo endoplasmático liso. E ao que compete célula muscular,
o retículo endoplasmático liso é extremamente importante. Retículo endoplasmático liso, que nós já abordamos sobre ele na aula de citologia. Ele vai ser importantíssimo para armazenar cálcio, que vai possibilitar o processo de contração muscular, tá? Ali eu tenho o núcleo, que chamamos de cariosarco, e temos também o sarcossomo, que literalmente são mitocôndrias, tá? E vai possuir essas características aí. Só que a parte que eu quero destacar para vocês, logo de cara, essa aqui eu vou deixar para... Mas antes, né, ó, as miofibrilas se organizam em sarcômeros. Então, várias miofibrilas formam um complexo chamado de sarcômero. A gente vai esmiuçar um pouco esse sarcômero daqui a pouco, tá? Geralmente, quando a gente vai falar de tecido muscular, logo de cara para vocês, nós falamos a diferença do liso, do cardíaco e do esquelético, que para quem vai fazer prova, o professor adora fazer esses comparativos e é também padrão, tá? Eu vou deixar que Rafael faça essa parte para você aí, faça alguma colocação ligada a esse tecido. Bom, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que a disposição histológica desses tecidos está diretamente relacionada com os núcleos. Então, a posição dos núcleos nessas células musculares vai diferenciar os tipos de tecido. Então, no músculo liso, nós temos um núcleo centralizado, tá? No músculo cardíaco, nós temos um núcleo periférico, não tão periférico quanto o esquelético, mas o esquelético de todos tem um núcleo mais periférico. O que a gente vai discutir aqui entre eles é só a questão das características em relação a cada tipo, tá? Primeiro, em relação à movimentação. Bom, o músculo liso é um músculo involuntário, tá? Ou seja, ele tem atividade controlada por si, tá? Então, geralmente, isso acontece pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, obviamente, tá? O músculo cardíaco também é involuntário, todo mundo sabe que ele não para de contrair, né? E o músculo esquelético é o músculo voluntário, que aí são os grandes músculos do corpo, tá? Enquanto ao formato, o liso tem um formato cônico, é uma célula, digamos que um pouco menor, né, em relação às demais, enquanto o cardíaco é ramificado, você vai ter invaginações por toda a sua extensão, e o músculo esquelético são fibras alongadas, justamente porque são músculos que aguentam uma tensão maior, tá? O nome do envoltório, ele é modificado, mas todos eles têm a mesma atividade, que é evitar que o músculo se expanda demais e não consiga retornar ao seu estado de origem. No caso do músculo liso, nós chamamos de túnica advêntica. No caso do músculo cardíaco, a gente chama de pericárdio, né? Mas existem outras camadas que a gente pode discutir posteriormente. E no músculo esquelético, a gente chama de fáscia muscular. Enquanto ao número de núcleos, o liso e o cardíaco são mononucleados, enquanto o esquelético é multinucleado, tá? Em relação à velocidade de contração, o liso se contrai lentamente, enquanto o músculo cardíaco e o músculo esquelético se contraem, tem um mecanismo de contração bem mais rápido, tá? E aí, em relação à movimentação, a gente chama de peristaltismo, quando a gente chama de músculo liso, porque é um movimento involuntário, automático que vai acontecer. No caso do cardíaco, sístole e diástole, e no caso do músculo esquelético, a gente chama de extensão e flexão, tá? Ou adução e abdução, dependendo do tipo de movimento que você vai realizar. Uma das perguntas feitas na aula de sábado foi o que era sístole e diástole. Sístole, o Rafael falou que, que são os movimentos do coração, mas só para enfatizar que a sístole é a contração e a diástole é o relaxamento. Pessoal, em todo canto, pessoal, tem músculo, tá? Todo canto tem músculo, até no vaso sanguíneo tem músculo, tá? Não é à toa que acontece a vasodilatação e a vasoconstrição, ou seja, o vaso sanguíneo ele também tem camadas de tecido epitelial, muscular e conjuntivo, tá? E essas camadas, para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando de sistema circulatório, o coração ele é basicamente um vaso sanguíneo grande, tá? Onde vai acontecer o bombeio do sangue. O pericárdio colocou aí como sendo o tecido de revestimento do coração, mas eu também tenho o miocárdio, né, que é uma parte do coração, que também é musculatura, que é responsável, de fato,
pela contração muscular, tá? Então, essas são as características básicas desses três tecidos e, literalmente, quando a gente vai falar sobre eles, são essas características que nós utilizamos, tá? Brevemente, eu queria que vocês entendessem como acontece essa contração muscular, tá? A contração muscular que parte do deslizamento entre o complexo de actina e de miosina. Para poder isso acontecer, alguns requisitos têm que existir. Na imagem que eu coloquei para vocês hoje, no slide, eu coloquei uma imagem mais sintetizada do processo de contração muscular. Só que eu lembrei que eu dei uma aula esse ano, que postei aqui na internet, sobre histologia muscular do coração e dei uma aula sobre histologia de contração. Aí eu acabei acrescentando nesse slide uma informação acerca de contração muscular que ilustra melhor o processo, tá? Então eu vou acabar pulando isso daqui porque eu quero que vocês entendam aqui a fibra muscular. Então olha só, aqui está a fibra muscular. Nós já falamos em aula posterior sobre o osso, falamos sobre o tendão, mas eu queria que vocês observassem aí a organização do músculo, tá? Nós temos o epimísio, que é o tecido conjuntivo que recobre o músculo. Ele vai reduzir justamente a frição existente entre o músculo e outro órgão, tá? Ou também até mesmo o osso. Nós temos uma região mediana que nós chamamos de perimísio, que também é tecido conjuntivo, tá? E também nós temos uma região chamada de endomísio, que é um tecido conjuntivo dentro do fascículo, ou seja, dentro do próprio envoltório da fibra muscular. Para quem já cortou um músculo de uma carne, talvez você tenha percebido essas... Rafael, tu já cortou uma carne, tu já percebeu isso na carne? A carne tem várias tirinhas, né? Se você pegar lá uma musculatura, pelo menos de uma carne de boi ou de gado, uma carne esses bifes, você vai encontrar isso com mais clareza, tá? Então, uma fibra muscular esquelética, ela vai estar ser basicamente organizada por essas três estruturas, tá? O epimísio, o perimísio e o endomísio. Eu estou fazendo isso porque a gente vai entrar dentro da fibra, tá? Então, olha só. Nós temos os miócitos, que eu falei para vocês, que são as células musculares, só que nós também podemos chamar isso de um terceiro nome, que é a miofibra, tá? Esse conceito de miofibra, para quem está no ensino superior, já escutou. Para quem está no ensino médio, é bem provável que escutou o nome só em fibra mesmo. E para quem é da citologia, escutou o nome miócito, tá? Então aqui eu tenho esse filamento, ó. Deixa eu colocar aqui o pincel, só para a gente poder namorar um pouco com essa imagem, para ela não passar batida aqui. Então, ó, nós temos aqui o tendão, o epimísio, o perimísio e o epimísio, até formar, ó, o complexo da fibra muscular e dentro a miofibrila, tá? Então, tá aqui a miofibrila e nós temos aqui o complexo de actina e miosina, tá? E o complexo como um todo, nós chamamos isso de sarcômero, ok? Então, é assim que vai estar organizado uma fibra muscular. Com relação à fibra muscular esquelética, ela é multinucleada. Aí você deve estar se perguntando, por que tem muitos núcleos? Porque produz muita proteína, tá? Então aí, Rafael, entra uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, né? Tem células do nosso corpo que tem só um núcleo, células que são polinucleadas, ou também chamadas de multinucleadas, e células anucleadas, sem núcleo. No caso, uma hemácia, ela não tem núcleo. Então, quando a gente está fazendo aquela diferenciação de célula procarionte e eucarionte, a gente pensa que toda célula eucarionte ela vai ter núcleo, mas não, tem célula eucarionte que não tem núcleo porque assumiu isso para poder desempenhar a sua função. Aqui na célula muscular, a gente já percebe que é o contrário. Pelo menos na muscular, a muscular esquelética, tá? Ela vai ter vários núcleos porque vai produzir muita proteína e, diga-se de passagem, gasta muita energia. Nós gastamos muita energia em nossos músculos.
e a necessidade de oxigênio, ela vai diminuindo. Por isso que os músculos conseguem fazer o processo de fermentação lática, tá? Então, a respiração aeróbia, ela é comum no músculo, mas a respiração anaeróbica também, tá? Que é o processo de fermentação. Uma outra característica importante acerca da musculatura é que, dependendo de qual parte do corpo seja esse músculo, ele pode ter mais ou menos mioglobina. A mioglobina é a proteína transportadora de oxigênio nesse tecido, e quanto mais mioglobina, mais vermelho é o músculo. Quanto menos mioglobina, mais esbranquiçado vai ser a musculatura, tá? Patrick, eu achava que todo mundo... Não, se você comeu aquela carne que você viu aquela musculatura muito vermelha, é porque aquele músculo ali, ele... Eu vou citar um exemplo, Rafael, né? O frango, a coxa do frango, lógico que eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto a musculatura de uma coxa de frango. Ela é mais branca, né, Rafael? Ela é bem branca, dependendo do frango, ela é bem branca. Ela é branca porque ela é pobre em mioglobina. Já quando você vai comer um bife, antes de você prepará-lo, é claro, ele vai ter uma coloração mais avermelhada, porque ele é rico em mioglobina, tá? Ok? Aqui nós temos a organização de uma fibra muscular. E você percebe aqui que nós temos um complexo, tá? Um complexo que é separado por linhas. Essas linhas nós chamamos de linha Z, tá? E o espaço existente entre essas duas linhas nós chamamos de banda A. Às vezes, olhar para essa imagem fica-se meio difícil, mas são apenas nomenclaturas de estrutura, tá? Essa linha aqui são terminações de proteína actina, e, literalmente, a banda A é onde vai estar acontecendo o deslizamento do sarcômero, que, no caso, seria o processo de deslizamento da actina e da miosina. Só que, como você pode perceber aqui na imagem, nós temos dois protagonistas interessantes. A troponina e a tropomiosina. Esses dois nomes, galera, são dois nomes de outras proteínas que também fazem parte aqui desse processo. Rafael mencionou na aula passada também acerca de contração e relaxamento. O Rafael estava falando sobre alguma coisa sobre relaxar e contrair. Ou foi na aula de fermentação, não me lembro. Mas ele falou sobre isso, tá? Então, nós estamos constantemente contraindo e relaxando, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Entretanto, quando o músculo ele está relaxado, ele não está acontecendo a contração muscular em si, a disposição da troponina e a disposição da tropomiosina são de um jeito. E a disposição da actina e da miosina também são de um jeito. Agora, quando acontece a contração muscular que vai proporcionar o deslizamento da actina sobre a miosina, a troponina tem que mudar um pouco sua configuração, a tropomiosina muda também um pouco a sua configuração para possibilitar que a contração muscular aconteça, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Então, aí você vê, olha que legal. Você vê aqui as proteínas actina, e você vê que enrolado sobre a proteína actina, você vê a tropomiosina, que está aqui, ó, linda e maravilhosa, tá? Aqui embaixo, nessa outra imagem aqui, você vê que o cálcio fez com que a tropomiosina ela acabasse mudando a sua configuração, que é o que nós chamamos de cabeça. A cabeça que vai fazer com que a actina se ligue à miosina, ela está bloqueada pela tropomiosina. Então, essa cabeça ela acaba sendo liberado o espaço dela para poder proporcionar a ligação entre a actina e a miosina. Para poder isso acontecer, o cálcio ele precisa entrar em ação. Para esse cálcio aqui ser liberado, o que é que acontece? O impulso nervoso vem, ele entra dentro da célula. Existe na célula muscular, tem invaginações tipo T, que é tipo assim, um Tzinho. O impulso nervoso vem e ele entra por dentro desse T. Esse T, ele toca nas membranas do retículo sarcoplasmático, que no caso é o retículo liso. Quando esse impulso toca o retículo liso, acontece a liberação de cálcio.
E esse cálcio vai justamente atuar aqui nesse processo. Então, para sintetizar, eu coloquei para vocês essas informações para ficar ainda mais fácil. Então, a tropomiosina bloqueia a cabeça da miosina. Tropomiosina e troponina bloqueiam a capacidade da miosina se ligar à actina. Desse modo, para poder acontecer a contração muscular, o que acontece? O cálcio se liga à troponina, o que altera a sua estrutura, e isso é o suficiente para alterar a configuração da tropomiosina, o que vai possibilitar que ocorra a ligação temporária entre a actina e miosina e aconteça o deslizamento. Qual é o grande barato aqui dessa história? Dois baratos. O primeiro deles é o quanto cálcio ele é importante, e nós já falamos aqui em aulas anteriores do quanto cálcio ele é importante. Você viu aqui que foi bem simples. O cálcio se ligou à troponina, que alterou a sua estrutura, e isso foi o suficiente para alterar a configuração da tropomiosina. As duas cabeças ficaram disponíveis e ocorreu a contração muscular. Esse cálcio, se acontecer de não ter cálcio suficiente dentro da célula, esse processo não acontece. Outra coisa interessante é que utiliza muito ATP, gasta muita energia para poder acontecer um processo de contração. Aí eu vou citar um outro nome que Rafael pode até falar também sobre ele, se Rafael lembrar de algum aspecto de saúde, que é a fosfocreatina. A fosfocreatina é uma outra reserva de ATP nas células musculares. Tu pode acrescentar alguma coisa sobre a fosfocreatina? Tem medicação? Tem disso? Tem, você pode fazer suplementação de creatina. Quem faz suplementação de creatina vai perceber que a creatina sempre é utilizada no pré-treino, porque ela fornece energia para que o músculo aguente grandes cargas de contração muscular, porque ele estimula a liberação de cálcio, né, para o meio, e essa liberação de cálcio se liga à troponina, e essa troponina ocasiona uma melhor contração muscular. Obviamente, se essa contração muscular, quanto mais eficiente ela é, automaticamente mais hipertrófico você vai ser. É bom lembrar, pessoal, que essas troponinas, eu não sei se o Patrick vai falar posteriormente, elas têm tipos, tá? São 3 tipos de troponina. A troponina C, a troponina I e a troponina T. É bom só para vocês saberem. A troponina C se liga no cálcio, a troponina I tem afinidade muito grande pela... Não, a troponina T tem uma afinidade muito grande pela tropomiosina, e a troponina I, ela encobre o sítio da miosina, como o Patrick salientou anteriormente. Então, tudo consiste nesse lance de bloqueio e desbloqueio. Patrick, eu não entendi. Na verdade, não tem muito o que entender, não. É só esse bloqueio que a troponina e a tropomiosina fazem, a proteína de actina e miosina, e o cálcio acaba possibilitando que aconteça esse desbloqueio temporário, é claro, para poder possibilitar o processo de contração muscular, tá? A gente vai responder as perguntas de tecido muscular antes de irmos para tecido nervoso, para poder não misturar, porque eu sei já o que vocês querem perguntar, tá? Mas em tese, gente, eu coloquei aqui nessa imagem a sequência da contração muscular. Agora, bora aqui falar com o Rafael. Eu vou fazer para Rafael algumas perguntas e eu vou estar lendo telepaticamente a cabeça de vocês e Rafael vai estar respondendo para a gente isso de forma mais prática, né? Sabendo que o tecido muscular tem miofibrilas, miócitos, contrações voluntárias e involuntárias e por aí vai. Rafael, hoje, qual é uma das principais doenças que leva a problemas cardíacos? Principais doenças que levam a problemas. A obesidade é uma delas, né? Se não for a principal, é a principal. A própria... Porque assim, eu vou falar hipertensão, mas é uma redundância, porque existem várias causas para hipertensão. Mas a alimentação também, né? O tipo de alimento que você ingere também pode causar problemas cardíacos. Citar o nome de uma doença de parasita que ele adora ficar no coração, que é a doença de Chagas, né? Sim. Mas aí eu preciso dizer uma coisa. A doença de Chagas, ela é uma doença que um dos comprometimentos que ela gera, Patrick, é o coração.
Mas, na verdade, a gente tem aquela história da doença hepatopática, hepatobiliar, que ela compromete 3 órgãos, o baço, o fígado e os rins também. Exato. E aí uma das fases é no coração. Por que existem tantos núcleos de tecido muscular esquelético? Porque ele gasta muita energia. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o coração ele é mononuclear? As células são mononucleares, porque o coração, além da atividade neural que comanda a contração muscular, o coração ele tem um controle elétrico próprio. Então o coração da gente ele é formidável, ele tem lá, a gente vai estar vendo isso em sistema cardiovascular, mas o coração tem os nós, tá? E esses nós são bem importantes, feixe de His, fibra de Purkinje, que faz com que ocorra essa contração muscular à base de impulso elétrico, tá? A pergunta da Andresa. Então, durante o treino, cada tecido muscular é trabalhado isolado ou conjunto? No caso, é considerado a resposta de cada um? Depende, Andresa. Depende do tipo de treino que você está fazendo e depende do seu objetivo dentro do treino, né? Se você quer um treino hipertrófico, existem várias maneiras, eu não sou professor de educação física, mas existem várias maneiras de você ter resolução muscular nesse caso. Pode ser um treino com carga, pode ser um treino com frequência. Então, o estímulo do músculo em trabalhar faz com que esse músculo, essa fibra muscular, ela aumente seu retículo sarcoplasmático de tamanho, assim como o seu citoplasma, que a gente chama de hipertrofia, para que ela aglomere mais cálcio e ela tenha aquela atividade muscular. É por isso que quando você para de malhar, você seca, né, entre aspas, porque esse músculo, ele para a sua atividade, obviamente ele reduz de tamanho. E tem vários músculos, né? Também na classificação de fisioterapia e numa visão mais aprofundada da coisa, tem o músculo agonista, é o agonista e o antagonista. O agonista, ele sempre se contrai ativamente, e o antagonista é um músculo que possui a ação anatômica oposta ao do agonista, ou seja, ele não se contrai ativamente. E outra coisa, pessoal, que eu quero também dizer para vocês é que esse lance de que eu tô com dor desviada, aquela dor que a gente diz que é de fermentação, eu não sei se Rafael já viu, mas tem pessoas que eu já li, inclusive no mestrado, pesquisas dizendo que o ácido lático não é ele que promove aquela dor. Mas eu não sei se isso é verdade. Ou seja, é um assunto que ainda está muito em pauta. Promove dor, Rafael? Como é? Promove dor mesmo, o ácido lático? Promove porque ele causa acidez, né, muscular. A dor do músculo, quando se fazemos exercício, é a falta de cálcio ou pelo processo de fermentação? Cara, tu tá com o corpo encravado, né? Então tu vai malhar na academia, vai pegar aquele monte de peso. O próprio exercício é um processo inflamatório, tá? Tem que causar inflamação para o seu músculo poder crescer. O ideal é que mesmo durante esses processos você não tome relaxante muscular, tá? Porque sua musculatura vai entender que foi apenas um esforço momentâneo e depois ela não vai causar hipertrofia. Então já respondeu essa daí? Hipertemia maligna? Não, hipertemia maligna, Pedro, é uma doença autossômica diretamente relacionada, e eu posso, só não me lembro, tá? E é causada por pacientes que, é rara, é causada em pacientes que têm suscetibilidade a alguns anestésicos, tanto pré quanto pós-operatórios. Acho que um deles é o alotano ou isoflurano. É importante lembrar que essa hipertemia maligna, ela é suscetível, ela aparece quando você se expõe a esses anestésicos. Ela é ocasionada, ela é uma doença genética, tá? Não tem a relação com relaxante muscular, não. E só para complementar ali, ó. Tem a ver, Pedro, com o processo, que você tem um relaxamento muscular brusco, tá? E você fica nesse estado durante muito tempo. E só para dizer aqui para vocês, tá? Esse PA aqui é potencial de ação, tá? Que é o nome que nós chamamos quando desencadeia a transmissão do impulso nervoso. Acetilcolina é um neurotransmissor e a gente vai estar falando também aqui agora. Bora para a melhor parte, que eu estou empolgado para ir para o sistema nervoso, Rafael.
Então a gente tem aí sistema nervoso não, né? Tecido nervoso, que justamente vai formar esse complexo aí que você conhece como cérebro, medula espinal e todo o sistema nervoso periférico formado aí por nervos. Mas, de forma geral, o nosso sistema nervoso, essa mesma imagem eu vou estar usando posteriormente para a aula de sistema nervoso, mas eu adoro ela. Mas, olha só, a célula que você vai conhecer é uma das células mais brilhantes do nosso corpo, se não a mais brilhante. Porque ela é quem faz com que ocorra tanto o contato do nosso corpo com o meio externo, como o contato com o nosso corpo com ele mesmo, tá? O nosso corpo se comunica 24 horas por dia. E essa comunicação, ela é intermediada por dois sistemas, o sistema endócrino, à base de hormônios, e o sistema nervoso, à base de transmissão de impulsos nervosos, tá? Então, você recebe um impulso é processado, e você retransmite ele novamente para poder acontecer uma ação voltada a esse processamento que ele acabou desencadeando. Então, toda essa comunicação com o meio externo e com o meio interno, ela é de responsabilidade do sistema nervoso, e não tem como falar do sistema nervoso se primeiro não falarmos da sua célula, que é o neurônio. Aí eu coloquei umas funções, que é função adaptativa, função motora, sensitiva e funções integradoras, e você vai entender hoje o que é o neurônio motor e o que é o neurônio sensitivo, tá? Olha só essa imagem aqui. É a imagem de um neurônio, e vejam como ele é grande, tá? Ele parece um animalzinho, né? E tá aqui, ó, lindo e maravilhoso, e esse bichinho aí tá agora no seu corpo aí, e ele faz toda a comunicação que aqui existe, que proporciona que você esteja, inclusive, agora assistindo essa aula, tá? Tudo é a base de sistema nervoso. Ah, Patrick, eu gosto de alguém, é o meu coração. Não, é sistema nervoso. E não tem como, gente, a gente não falar de sistema nervoso sem abordar temáticas de saúde, assim, não. Mais importante do que qualquer coisa. Gente, Rafael vai estar comentando aqui com a gente que até a depressão, galera, a depressão está ligada diretamente a problemas ligados a neurotransmissores. A gente vai estar aqui comentando o nome deles, tá? Medicações que você toma, eu quero que Rafael diga para vocês hoje a diferença de analgésico e anestésico, que isso tudo envolve o sistema nervosão. Eu vou explicar ele de uma forma geral, tá? E a gente vai enxertar Rafael de perguntas que envolvem o sistema nervoso, tá? Então, gente, prepara aí que agora eu quero que vocês façam milhões de perguntas para Rafael, porque eu estou com 5 aqui já para fazer. 5 perguntas que envolvem questão de doenças ligadas ao sistema nervoso e onde é que as medicações estão inseridas nesse processo, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um neurônio. O neurônio é uma célula que possui 3 regiões, tá? Cada região tem função específica, que é o que nós chamamos de dendrito, corpo celular e axônio, tá? Dendrito, corpo celular e axônio desencadeiam funções específicas, como, por exemplo, como você pode perceber aqui nesse neurônio, a cabeça aqui do neurônio tem essas ramificações. Essas ramificações aqui nós chamamos de dendrito. O dendrito ele é responsável por receber o impulso nervoso. Nós temos aqui o soma, a gente pode chamar isso de soma, mas popularmente é chamado de corpo celular. Aqui é onde se encontra o citoplasma, tá? Então aqui tem as organelas e é onde acontece todo o processo de produção de proteínas. E o axônio, que é essa cauda aqui gigantesca, que é, sim, o corpo celular é responsável por processar o impulso nervoso e o axônio é responsável por transmitir o impulso nervoso para outro neurônio. Então, sempre, na maioria das vezes, o contato entre neurônios acontece entre o axônio ou o dendrito de um outro neurônio, ou axônio com axônio, ou axônio com o corpo celular, mas na maioria das vezes, sempre o axônio está ligado à questão de transmitir o impulso que foi processado para outro neurônio, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês lerem depois, explicando a função de cada um deles, mas basicamente é isso. O dendrito recebe, o corpo celular processa e o axônio transmite. Alguns neurônios têm a bainha de mielina.
Essa bainha de mielina está ligada diretamente à velocidade da transmissão do impulso nervoso, tá? Existe um filme que eu creio que quem está na graduação deve ter visto esse filme, chamado de O Óleo de Lorenzo, onde os pais ali, juntamente com outras pessoas, conseguem produzir. O menino tem uma doença chamada de... Alguém pode me lembrar o nome dessa doença? Tem um nomezinho para isso. É uma doença degenerativa, que agora o nome não veio na cabeça. Onde a criancinha ela nasceu normal, mas aos poucos foi perdendo a funcionalidade, até ela ficar no estado vegetativo e os pais conseguirem, através de um tratamento... Adrenoleucodistrofia, né, não? Adrenoleucodistrofia. Muito obrigado, Rafael. Tá? Então, essa bainha de mielina serve para isso. Então, tem neurônios que são mielinizados e tem neurônios que não têm essa mielina, tá? O neurônio também, ele pode ser classificado de uma outra forma. Eu tenho neurônios multipolares, neurônios bipolares, neurônios pseudo-unipolares, neurônios unipolares. Isso aqui tem relação, gente, com a disposição do corpo celular e o dendrito, tá? Desculpa, o corpo celular e os axônios, tá? Então, neurônio multipolar são a maioria dos neurônios existentes no nosso corpo, apresentando mais de 2 prolongamentos. Então, no lugar de ser convencionalmente aquela característica que você está acostumado, ele vai ter 2 prolongamentos. Os neurônios bipolares apresentam somente um dendrito e um axônio e estão presentes nas estruturas sensoriais como mucosa, olfatória e retina. Temos os neurônios pseudo-unipolares, do corpo celular parte uma ramificação que posteriormente se dividirá em 2. Uma desempenhará o papel de dendrito e a outra de axônio. Essa classificação aí é uma classificação estrutural, tá? Não tem assim uma precisão de você saber isso decorado, mas você entender que aquela disposição ela pode mudar de neurônio para neurônio, tá? Ele também pode ser classificado como neurônio sensitivo, neurônio de associação ou neurônio efetor, tá? Que eu também posso chamar de sensorial ou de motor. Aqui você vê uma imagem, e nessa imagem basicamente é o seguinte: quando acontece o toque, você sente imediatamente. Você sente imediatamente porque o impulso nervoso ele já processou essa mensagem. Percebam o quanto é rápido, tá? Em milésimos de segundo. Foi do sensorial, passou pelo neurônio de associação, processou e voltou pelo o efetor motor. Ou seja, já levou a mensagem. Por isso que você sente, tá? Então aqui eu tenho neurônios sensitivos ou eferentes, levam o estímulo de receptores ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central é aquele que vai processar o impulso nervoso, tá? Aí vai depender muito. Tem impulso nervoso que é processado pelo cérebro e tem impulso nervoso que é processado pela própria medula espinal. Um grande exemplo é o arco reflexo. O arco reflexo, que é quando você bate no joelho e o joelho sobe, aquela resposta ali é uma resposta que foi processada na medula espinal e não no cérebro. Então acontece involuntariamente aquele movimento, tá? Neurônios motores levam o estímulo do sistema nervoso central aos órgãos executores. Então, isso vai acontecer tanto para o contato interno, como também para o contato externo, tá? E os de associação ligam os neurônios motores e sensitivos. Aí, pessoal, é que entra uma coisa interessante, tá? Se o neurônio... Rafael, se eu sofro uma lesão no neurônio sensitivo, ele para de funcionar. O que é que eu não vou... Ou melhor, vou fazer para Rafael, vou colocar Rafael na parede agora. Rafael, uma pessoa paralítica, ela sente dor nas pernas? Ela sente as pernas? Não, depende da paralisia. Se for, por exemplo, uma paralisia a nível de tetraplegia, que é quando ele perde os 4 membros, ela perde a sensibilidade também.
Agora, quando você tem uma paralisia, esqueci o nome que a gente usa para quando você perde só o movimento das pernas. Você fica tetraplégico ou paraplégico, que é quando você perde o movimento só das pernas. Alguns paraplégicos, vai depender da extensão da lesão, né? E como foi lesionado. Alguns paraplégicos não perdem sensibilidade, mas a maioria sim. E tem até doenças de pessoas que perdem sensibilidade nas mãos. Aí a mão fica queimada e a pessoa nem sente que queimou, tá? Como também tem pessoas que são paraplégicas, que sentem a perna, sentem dor ainda. Isso acontece porque quem foi danificado foi os motores, que no caso daria ou a própria região de processamento. Agora tem que ter um detalhe, Patrick, que é o seguinte, que no caso das mãos, pode acontecer de você perder somente a função dos corpúsculos de Pacini, por exemplo. Entendeu? Não é do neurônio em si. Você perde sensibilidade para calor, para dor e tal, mas para outros, dependendo da extensão da lesão. Por isso que eu disse, depende muito da extensão da lesão. Se for uma lesão muito forte, né, muito intensa, você vai perder função de quase tudo. Patrick, como é que os neurônios se comunicam? Bom, a comunicação entre os neurônios, ela é chamada de sinapse, tá? Ou sinapse. Vou chamar de sinapse aqui. Essa comunicação, ela pode acontecer de duas formas. Ou ela vai acontecer de forma química, que vai acontecer através do potencial de repouso que vai acontecer nas membranas, a liberação de neurotransmissores para poder acontecer o contato entre os dois neurônios, ou ela vai ser física, que é quando os dois neurônios estão de fato conectados um com os outros. Geralmente, quando a gente vai estudar sinapses, a gente estuda sinapse química, que envolve potencial de repouso, mudança de potencial de ação, transmissão sináptica, interação sináptica e sinalizadores e receptores. Essa sequência aí foi uma sequência que esses nomes foi eu que inventei quando eu gravei uma aula sobre isso. E nós já vimos isso aqui na prática, porque quando a gente estava explicando transporte ativo e transporte ativo, nós falamos acerca do transporte ativo da bomba de sódio e potássio, e eu ilustrei para vocês com uma imagem como acontece essa saída de potássio para a célula, a entrada de sódio, essa troca, e Rafael explicou justamente também o porquê que tem mais sódio fora e mais potássio dentro. E eu falei na questão da bomba de sódio e potássio, quando eu mencionei que a bomba de sódio e potássio ela é um transporte regulador. Regulador para quê? Para manter os potenciais de sódio e potássio corretos dentro e fora da célula. E isso tudo tem a ver com o quê? Com isso daqui agora, com a transmissão do impulso nervoso. Então, olha só, é muito simples. O que gera o impulso nervoso elétrico são os íons. Aí eu coloquei sódio, potássio, cloro e cálcio. As células neurais têm canais. Nós temos os canais de extravasamento, nós temos os canais dependentes de ligantes e os canais dependentes de voltagem. Isso tudo é para possibilitar que o sódio e o potássio fiquem entrando e saindo dentro da célula, mudando o gradiente de concentração e o impulso nervoso e passando pela membrana do neurônio, tá? Essa imagem aqui, eu já mostrei ela anteriormente, quando eu coloquei para vocês que, geralmente, uma membrana polarizada, o que está acontecendo aqui? O potássio, ele tende a sair por canais, tá, livres de potássio, ele tende a sair. No que ele vai saindo, ele atrai aminoácidos que têm carga elétrica negativa. Então, o meio interno fica mais negativo por conta dessa atração de aminoácidos com carga negativa. Tá vendo aqui esse efluxo de potássio e aqui fora fica positivo. Então, isso daí acontece para manter a membrana polarizada. Quando ocorre o desencadeamento da transmissão do impulso nervoso, perceba que vai acontecer uma despolarização. Os íons de sódio e potássio, eles vão entrar dentro da célula. Patrick, cadê a bomba de sódio e potássio?
A bomba de sódio e potássio, ela é reguladora. Digo já onde é que ela vai estar. Então, o sódio e o potássio começam a entrar dentro da célula por canais dependentes de ligante, canais dependentes de voltagem. Eles acabam entrando dentro da célula, atraindo também com eles aminoácidos de carga elétrica negativa e fazendo com que o meio interno fique positivo e o meio interno fique externo fique negativo e o meu interno fique positivo. E o impulso nervoso, ele vai passando pela membrana. Eu vou colocar aqui uma imagem. E o que é que mantém para poder voltar ao normal? Para poder voltar ao normal, acontece uma repolarização. E a bomba de sódio e potássio é a responsável pela repolarização. Ou seja, vai voltar a ficar do jeito que estava antes. Meio externo positivo e meio interno negativo, tá? Aqui nessa imagem, você vê o seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês e agora vai entrar na parte que eu quero que o Rafael fale para a gente. Então, o impulso nervoso, ele vem aqui, ó, acontecendo polarização, despolarização, repolarização, tá. Quando chega aqui na fenda sináptica, esse impulso nervoso proporciona liberação, ativa canais de cálcio, onde o cálcio possibilita a liberação dos neurotransmissores. E os neurotransmissores são os responsáveis por levar o potencial de ação para outra estrutura, que pode ser um órgão efetor, ou pode ser outro neurônio. Qual é o grande barato aqui da história? Os neurotransmissores. Sem os neurotransmissores, esse processo não aconteceria. E o meu sonho é escutar Rafael falando sobre neurotransmissor, porque eu lembro que Rafael, uma vez, me deu uma aula sobre sistema nervoso na minha antiga casa. Rafael mandou sentar, eu não entendi ainda, eu tinha muita dificuldade de entender o que era um neurotransmissor, e Rafael me explicou exatamente o papel do neurotransmissor, aonde eles atuam, o que é que eles têm a ver com drogas, e assim, eu sei tudo que ele falou no dia, mas eu acho massa quando ele está falando. Bom, gente, é o seguinte, os neurotransmissores são moléculas, são sinalizadores químicos, tá? Cuidado para você não confundir eles com hormônios, tá? Porque tem funções parecidas. Mas os neurotransmissores são sinalizadores químicos liberados pelos neurônios, de acordo com algumas atividades que ele quer que você desempenhe. Por exemplo, os neurônios, eles podem liberar acetilcolina, que desencadeiam contração do tecido muscular esquelético. Os neurônios podem liberar noradrenalina ou norepinefrina, que vai ser responsável por uma série de ações a nível de sistema nervoso autônomo, tá? E aí o que acontece? Cada um desses neurotransmissores vai ser liberado de acordo com o tipo de estimulação central específica. É necessário que você entenda que essa estimulação central específica ela é dependente de dopamina. Dopamina que deriva do aminoácido que é a tirosina, e, por sua vez, essa dopamina ela necessariamente é importante para, basicamente, todos os neurotransmissores serem formados, tá? Então, esses neurotransmissores, eles são liberados, e é importante que você entenda que, é claro que a gente vai discutir isso com mais ênfase em fisiologia do sistema nervoso, mas, dentro do sistema nervoso, a gente tem um espaço entre os neurônios, mas pode ser entre os neurônios e os músculos efetores também. O que acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo o seguinte, que esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, porque não pode se tocar os dois neurônios, tá? Esse neurotransmissor, ao ser liberado, se liga ao canal que vai desencadear uma resposta intracelular, e quando ele se liga, ele não fica lá eternamente, ele precisa se soltar, e aí ele pode ter dois caminhos. Ou existe uma enzima que vai degradar esse neurotransmissor, beleza? Ou existe uma recaptação dele para dentro do neurônio, beleza? O que é que os medicamentos fazem? Os medicamentos fazem o seguinte, ou estimulam a degradação do neurotransmissor, se for isso que ele quiser, ou impedem que ele se ligue no receptor, né, para gerar a resposta,
ou aumentam a liberação daquele neurotransmissor, ou ainda, Patrick, inibem enzimas que degradam os neurotransmissores. Por exemplo, existe um medicamento utilizado para depressão chamado fluoxetina. A fluoxetina é usada para depressão como um inibidor da recaptação de serotonina. Tio Rafas, o que bobônica é isso? Muito simples. A serotonina é um neurotransmissor que é liberado, e quando ele é liberado, ele desencadeia uma série de atividades nas outras células, beleza? O que foi que se percebeu? Percebeu que pacientes que tinham depressão tinham a concentração de serotonina na fenda sináptica muito baixa. Então, o que foi que eles fizeram? Não é falta de produção, porque o neurônio continua produzindo. Porém, a concentração na fenda sináptica é muito pequena. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inibir a recaptação dessa serotonina. Para quê? Para que fique mais serotonina na fenda sináptica e os sintomas depressivos diminuam, tá? Só um detalhe para vocês, eu vou responder todas essas perguntas que estão aqui do lado, tá bom? Nós vamos responder todas, esperar a Patrick terminar toda essa parte anatomofisiológica e a gente parte para essas perguntas que são mais direcionadas, tá bom? Mas, em síntese, os neurotransmissores, eles funcionam dessa forma. São sinalizadores químicos que, quando se ligam a receptores em outros neurônios dos quais são liberados, eles desencadeiam uma resposta. Mas ainda vai ter a minha pergunta, viu, também, porque eu vou perguntar, viu? Pode perguntar. Você não foge, não. Pessoal, além dos neurônios, pessoal, o tecido nervoso também tem outras células que as coitadas são esquecidas, Rafael. Neurônio, mas nós também temos outras células que executam funções que relativamente são extremamente importantes para poder acontecer as sinapses, né? Eu tenho, por exemplo, células responsáveis pela defesa do sistema nervoso, porque vai lá combater bactérias, que são macrófagos do sistema nervoso, que nós chamamos de microglia. Microglia são células que fazem fagocitose, são células que participam desse sistema, tá? Eu tenho os astrócitos, que são células que ligam o neurônio a vasos sanguíneos, tá? Aí eu tenho os oligodendrócitos e as células de Schwann. Interessante que são células que têm a mesma função, só que em sistemas nervosos diferentes. Por exemplo, os oligodendrócitos, eles produzem a bainha de mielina no sistema nervoso central. Já as células de Schwann, eles produzem a mesma bainha de mielina, só que no sistema nervoso periférico. E a bainha de mielina é importante para aumentar a transmissão do impulso nervoso.